Seja bem-vindo ao Fé. Essa é a minissérie Reencarnação. Estamos no capítulo 6, cujo tema é Reajuste de Conduta ou Omissão. Bora pro vídeo. Carlos Bacedo conta que, fazendo visitas à periferia de Uberaba com Chico Xavier, encontrou um caso em que uma família muito pobre sofria com um filho que estava acamado, acometido desde a nascença com determinada doença. Ele não conseguia fazer nada de forma independente e, de fato, os problemas graves e físicos, ele desferia golpes da cabeça contra a parede do seu quarto. Acompanhe esse interessante relato do médium e amigo de Chico, Carlos Bacedo. Produção, coloca o vídeo para nós aqui, por favor. Estávamos sempre com Chico Xavier, na véspera de Natal, visitando as famílias mais carentes da cidade. Era a famosa peregrinação de Natal de Chico Xavier. Nós saímos de sua casa às 8 horas da noite e a peregrinação se estendia até a madrugada do dia 25 de dezembro. Chico sempre levando esperança, conforto, levando a sua presença amiga às famílias mais necessitadas, mais carentes dos bairros mais afastados da cidade. Visitávamos uma casa em que o rapaz vivia em cima da cama, uma casa muito carente, nos fundos de uma outra casa, na verdade, um casebre. Aquele rapaz muito pesado, com a cabeça crescida, o corpo avantajado. Ele não falava, ele não dizia nada, apenas gemia. E a família tinha muitas dificuldades para cuidar dele, porque ele fazia, inclusive, todas as necessidades na cama. E muito pesado, era muito difícil lidar com ele para dar um banho. E Chico sempre visitava esta família. Mas havia uma peculiaridade, algo curioso. Esse rapaz, ele vivia, embora deitado, ele vivia batendo com a cabeça na parede. Ele não parava de dar cabeçadas na parede. A parede já estava até toda cheia de buracos, o reboco caindo, e ele com galos enormes, caroços enormes na testa, de tanto dar cabeçada. E aquele quadro sempre nos impressionava muito. E algumas pessoas estavam acompanhando o Chico, como nós estávamos acompanhando. E quando nós saímos daquela casa, o passe foi transmitido, e o Chico conversou com o rapaz, embora não respondesse nada. O Chico disse a ele algumas palavras de consolo, algumas palavras até mesmo de alegria. Quando nós saímos daquela casa, o Chico nos explicou: olha, este espírito, ele viveu durante a Segunda Grande Guerra Mundial e ele era muito inteligente. Ele era de uma alta patente do exército europeu. Ele era um estrategista. Ele criava armadilhas. Ele armava determinadas armadilhas para que as pessoas fossem mortas, determinadas ciladas. Ele caiu pela inteligência. E é por isso que hoje ele se autorrecrimina, batendo com a cabeça sem parar na parede. Então, foi a explicação que o Chico nos deu. Ele se autorrecrimina, batendo com a cabeça na parede, porque ele caiu pela inteligência. Ele era muito inteligente. Aí alguém que estava conosco, alguém de uma cidade de fora, disse assim: Chico, não seria então interessante nós fazermos um trabalho de desobsessão para este rapaz, porque ele deve estar sendo acompanhado por muitos espíritos inimigos. O Chico olhou assim demoradamente, ficou em silêncio e respondeu: não, meu filho, ele já está recebendo o que ele necessita, o tratamento que ele necessita. Por enquanto, eu acho que nós devemos providenciar para ele e para a família
apenas mais alguns lençóis. Vejamos a lição de Chico Xavier. Enquanto muitos estavam vendo obsessão e queriam promover uma reunião de desobsessão, o Chico percebeu que a família pobre estava tendo dificuldades com lençóis limpos, com lençóis novos, porque aquele rapaz que vivia em cima da cama fazia as suas necessidades todas em cima da cama. Assim era Chico Xavier. Ele enxergava o que a gente não enxergava e jamais transmitia uma lição de ordem moralista. Em vários casos, podemos perceber a solicitação do próprio espírito em reencarnar sob determinadas condições, a fim até de expurgar mais rapidamente o mal que lhe importuna incessantemente a consciência eterna. Mas isso não quer dizer que todos que estão reencarnados sobre essas circunstâncias estão nessa mesma condição. E eu acompanhei um caso no centro espírita de um espírito que precisava unir um casal que vieram para aparar arestas de relacionamentos do passado e que agora, na oportunidade do relacionamento matrimonial, encontrariam meios para promover o resgate coletivo não somente deles, mas também dos filhos que eles aceitariam receber em seu lar. Ao perceber que o casal encontrava-se em rota de desvio desse caminho, um espírito amigo, protetor dos dois e da empreitada que eles haviam aceitado, aceitou vir a ser um elo de ligação de um resgate do amor mais profundo que eles nutriam desde as reminiscências do passado. Veio ele, então, na condição de feto, numa gravidez arriscada. O espírito não estendeu sua estadia aqui na Terra e veio a falecer pouco tempo depois do nascimento. Mas o pouco tempo que ficou com eles criou, através dessa experiência, um enlace profundo entre o casal. E, posteriormente, esse casal veio a receber outros filhos para compor a família planejada ainda no plano espiritual e que agora mantém o ritmo previsto desse resgate coletivo através da união familiar. Eu considero esse espírito um espírito missionário. Ele passou por tal prova em benefício do resgate daquele grupo familiar e ainda no plano espiritual continua oferecendo suporte a essa família que ainda está aqui encarnada em prova. E assim tem vários casos. A gente é único, temos experiências e necessidades de expurgar o mal, não só em nossos hábitos, mas principalmente em nossos pensamentos. Essa ação é parte do programa de reforma íntima que todos nós precisamos passar para que, o quanto possível, consigamos ir nos desvencilhando do mal que cometemos e da energia de culpa a que estamos apegados. Infelizmente, já causamos muitas dores e agora temos a oportunidade redentora de causar alegria para os corações que um dia já fizemos chorar. Enquanto isso, estamos disciplinando a nossa conduta para evitarmos fazer o mal e fazermos o quanto possível o bem. Mas como saber que mal fizemos e quem foi o prejudicado para que a gente consiga restaurar essas feridas que causamos? No capítulo 7, no próximo, vamos falar sobre isso. Obrigado por acompanhar a minissérie Reencarnação e até amanhã.